Você abre 15 abas no navegador e não termina nenhuma? Você reinicia o mesmo vídeo 3 vezes porque seu cérebro já desfocou? Anota uma tarefa e esquece 5 minutos depois? Ou começa a ler alguma coisa e já, hora que viu, tem que ler de volta? Isso é distração ou é TDAH? Eu sou médico psiquiatra e vendo muita informação incorreta na internet, eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer para vocês o que é o TDAH. Nos próximos minutos, eu vou te dar um mapa completo. O que é TDAH de verdade? Por que o nome engana? Como que funciona o diagnóstico na prática? Como tratar o TDAH? O TDAH tem cura? As 3 formas de TDAH no adulto. 4 condições que imitam perfeitamente o TDAH. O que a maioria dos médicos não te fala sobre isso. Como que funciona o diagnóstico na prática? Como tratar? O que fazer além do remédio? TDAH tem cura? Tudo isso com a palavra de um médico psiquiatra. Eu sou o Dr. Vinícius Bellinati, especialista em saúde mental adulta, e no meu consultório eu vejo todos os dias 2 coisas: pessoas que têm TDAH e nunca foram diagnosticadas, e pessoas que muitas vezes se intitulam com TDAH, mas que na prática não é TDAH. Gente, antes dos sintomas, o conceito é importante. O TDAH é um diagnóstico classificado pelo DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a mesma categoria dos transtornos do espectro autista, dos transtornos da aprendizagem, ou seja, transtornos que têm uma trajetória, não é do dia para a noite que ele surge. Por que isso importa? Porque tem um neurodesenvolvimento, ou seja, significa que o transtorno tem origem no desenvolvimento do cérebro. E os sintomas, portanto, eles surgem precocemente, na infância, mesmo quando, muitas vezes, eles são só reconhecidos na vida adulta. E é aí que mora o desafio, a gente conversar com fontes, às vezes, da pessoa que vai nos auxiliar nisso. Ou seja, não é algo que aparece do nada, né, aos 35 anos de idade ou por causa do excesso de trabalho. Gente, o DSM-5, ele define o TDAH como um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade, impulsividade, mas que interfere diretamente no funcionamento ou no desenvolvimento. Guarda essas 3 palavras que eu falei, viu? Porque elas são a espinha dorsal do diagnóstico. Persistente, ou seja, não é um dia ruim que você está desatento, é um padrão. Segunda palavra, interfere no funcionamento, ou seja, gera prejuízo na vida real. Terceiro, desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. São 2 dimensões distintas. E a gente vai ver que existe gente com uma, gente com outra, ou com as 2. Então, segura essas 3 palavras e vamos lá. TDAH, ele está presente desde a infância. Ou seja, se a sua dificuldade de focar começou há 2 anos, quando o TikTok entrou na sua vida, isso não é TDAH. Bom, pessoal, vamos começar pelo básico. TDAH não é se distrair às vezes. É uma condição neurobiológica, tem genética envolvida, tem alteração no funcionamento cerebral, tem um curso, ou seja, longitudinal, não é do dia para a noite que a pessoa vira TDAH. E tem tratamento. TDAH é diferente de distração. Eu sei, gente. O nome TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes nos engana, porque faz achar que a gente só está falando de atenção. Agora que você sabe o que é TDAH de verdade, a pergunta que ninguém te faz: qual é o seu tipo? Porque TDAH não é tudo igual. Um dado para a gente conseguir dimensionar é: a prevalência mundial de TDAH, ela gira em torno de 5%. É, portanto, um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais comum. O DSM-5, ele organiza os sintomas em 2 grandes grupos. Cada grupo tem 9 sintomas e a gente vai passar um por um aqui. Então, se você quer sair afiado em TDAH, continua nesse vídeo que você vai ver poucos vídeos com esse embasamento científico dessa forma, porque é aqui que mora a confusão. Grupo 1, vamos lá, desatenção, ou seja, são 9 os sintomas de desatenção. Por exemplo, o paciente ele precisa apresentar pelo menos 6 deles, ou 5 em adultos maiores de 17 anos, por no mínimo 6 meses. Vamos lá, vamos para esses sintomas aí. Falhar em prestar atenção
a detalhes. Você se pega tendo dificuldade de prestar atenção em detalhes ou comete erros por descuido? Dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades? Pensa lá, você tem essa dificuldade? Você parece não escutar quando lhe dirigem a palavra diretamente? Sabe, aquela pessoa que tem que ficar perguntando várias vezes para ver se eu consegui captar a mensagem? Você não segue as instruções até o fim e não termina as tarefas? Pensa lá comigo. Você tem dificuldade em organizar as tarefas, as atividades? Olha lá, um problema na organização. Você evita ou reluta em se envolver em tarefas que exigem esforço mental? Então pensa lá, aquele TCC, aquele projeto da escola, da faculdade, e isso envolve um esforço mental prolongado. Você tem essa tendência de ficar evitando? Você perde objetos necessários para as tarefas com facilidade? Isso acontece com você? Você se distrai facilmente com estímulos externos? Por exemplo, a gente tá aqui conversando, de repente, opa, passou um carro lá na rua, opa, de repente uma mosquinha aqui, de repente um passarinho, e de repente... Ou seja, eu não consigo me conectar diretamente com você? Você esquece atividades do seu cotidiano com frequência? Repara, nenhum desses sintomas que eu tô falando é isoladamente. A gente tá falando de um transtorno, ou seja, um conjunto de sintomas. Então, todo mundo, uma vez na vida, já perdeu a chave. Todo mundo, uma vez na vida, já esqueceu um compromisso. Todo mundo já teve um dia que estava mais esquecido. A diferença é a frequência, a persistência e mais, o prejuízo. Ou seja, é aquela pessoa que não está conseguindo alcançar as notas por conta dessa desconcentração, é aquela pessoa que está tendo prejuízos profissionais por conta dessa desatenção. Ficou claro isso para você? A gente falou do primeiro grupo. Agora, vamos para o segundo grupo. E aí é muito interessante, gente, porque é o grupo da hiperatividade e impulsividade. E lá, gente, nesse grupo da hiperatividade e impulsividade, é muito interessante que a gente vai falar de outros 9 sintomas. Eu vou falar através de perguntas. E vai ser a mesma regra. Pelo menos 6 deles ou 5 em adultos. Por mais de 6 meses, lembre-se disso. Vamos lá. Por acaso você percebe que você fica mexendo as mãos ou pés ou se contorce na cadeira? Você diria que isso é frequente, muito frequente? Esse pode ser um sintoma de hiperatividade. Segundo, você fica se levantando em situações que você devia esperar sentado, por exemplo, uma reunião, por exemplo, numa sala de aula, por exemplo, num cinema. Terceiro, você corre ou escala em situações inapropriadas. Sabe aquela criança que, meu Deus, a hora que viu, ela já tá subindo lá na árvore, já tá subindo aqui no sofá, em todos os lugares. Claro, gente, de volta, não é uma coisinha isolada. A gente tá falando de formas inapropriadas. No adulto, frequentemente isso vira uma sensação subjetiva de inquietação. Parece que eu tenho um motor ligado, parece que eu sou no 220. Não é assim, sou no 220 às vezes. Parece que eu sou toda hora no 220. Quarto, a incapacidade, gente, de brincar ou se envolver em atividades de lazer com calma. Você percebe que você tem dificuldade de ter calma, de se envolver no lazer, tranquilo ali, com calma. Quinto, você age como se você estivesse sempre a 1000, com o motor ligado assim, parece que, nossa, eu tô sempre a 1000. Sexto, você fala em excesso, você percebe que às vezes você, meu Deus, falo mais do que a boca. Sétimo, você responde antes de a pergunta ser feita. Sabe, aquele negócio tipo, vou te perguntar, você já responde a pessoa? Ou seja, é um negócio meio inconveniente, às vezes, a gente até, quando você responde, você até percebe, vixe, não deixei a pessoa falar. Você tem dificuldade em esperar a sua vez? Seja numa fila, seja num banco, seja numa lanchonete. Você interrompe as pessoas ou se intromete. Então aquela pessoa que está estudando ali, está trabalhando, de repente você chega puxando ela, interrompendo ela, chamando a atenção dela. Pensa sobre tudo isso. Daí depois você vai me dizer aqui nos comentários, viu? Se você se identificou com alguma delas. Aqui vale um comentário bem importante, viu? O DSM-5 revisado, ele ampliou os exemplos para os adultos. Mas as descrições ainda carregam uma forte herança da apresentação infantil. Ou seja, as expressões como movido ao motor, dificuldade de brincar quietinho, elas são pouco intuitivas para descrever por um executivo de 40 anos. Ou seja, chegou uma pessoa com 40 anos,
ela não vai se lembrar se ela tinha isso, muitas vezes. Por isso, o trabalho do psiquiatra, gente, é aí que eu entro, é saber traduzir, é saber refinar, é saber pegar essa história e conversar com outras pessoas. Então, saber refinar essa história, a complexidade do caso, é o trabalho do psiquiatra, traduzir esses critérios para a realidade do paciente. Até porque, às vezes, tem gente que tinha uma criação mais rígida, tem gente que tinha uma criação menos rígida e assim por diante. Ou seja, a inquietação interna, a impulsividade nas decisões, a dificuldade de esperar, tudo isso pode estar acontecendo no adulto. Bom, agora vamos para o bloco 3, os critérios que ninguém comenta. Aqui está o que separa um diagnóstico sério de um autodiagnóstico de rede social, gente. Ter os sintomas não basta. O DSM-5, ele exige mais 4 critérios. Então, olha, gente, para você ver como é criterioso um diagnóstico. Por isso, precisa de uma avaliação minuciosa. Esses 4 critérios, vamos lá, vamos falar sobre esses 4 critérios? Critério B, a idade de início. Vários sintomas, eles precisam estar presentes antes dos 12 anos. E isso, gente, é decisivo. O TDAH não começa na vida adulta. Se nunca houve nenhum traço na infância, na adolescência, o diagnóstico de TDAH, ele fica improvável. E aí a gente tem que pensar em outras possíveis causas. Muito bem. Critério C, presença em 2 ou mais ambientes. Ou seja, o sintoma, gente, ele tem que aparecer em pelo menos 2 contextos. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no teu ambiente de convívio. Por quê? Porque um único problema acontecer em um único ambiente, olha, então se for só dentro da sala de aula, mas no restante, a gente vai questionar. Então, quando aquele ambiente específico gera esse comportamento da pessoa, não necessariamente a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então é importante ficar ligado, pelo menos em 2 ambientes. Muito bem. Vamos para o critério D. É fundamental ter um prejuízo clínico significativo. Ou seja, tem que ter, gente, evidência clara de que os sintomas interferem, reduzem a qualidade, seja do funcionamento social, seja do funcionamento acadêmico, seja do funcionamento profissional. Sem esses prejuízos, não há transtorno. Esse talvez é um dos critérios mais ignorados e um dos mais importantes. Muito bem. Vamos para o critério E, diagnóstico diferencial, ou seja, os sintomas eles não podem ser explicados melhor por outro transtorno, ansiedade, depressão, ou seja, transtorno bipolar, uso de substâncias, transtornos do sono. Portanto, se você está passando diante de alguma situação dessas, é melhor você começar tratando essa situação antes de pensar em TDAH. Muitas vezes a desatenção é, na verdade, um quadro ansioso, um quadro depressivo. Por isso que o diagnóstico, ele é clínico e ele exige uma avaliação, gente, muito cuidadosa, muito minuciosa e que às vezes leva tempo. Bloco 4, apresentações e gravidade. Vamos lá. Com base em qual grupo de predomínio, o DSM define 3 apresentações. Predominante desatenta, ou seja, preenche o critério de desatenção, mas não tem hiperatividade. É aquela apresentação mais associada com o que antigamente a gente chamava de TDA. E frequentemente subdiagnosticada. Esse que é o duro. Principalmente em mulher. Por que é subdiagnosticado, gente? Porque muitas vezes as pessoas não incomodam. Tem uma pessoa mais quietinha e fica desatenta. Então, como a pessoa acaba não incomodando, às vezes dentro de uma sala de aula e tal, vai passando despercebido. Bom, o segundo tipo, predominantemente hiperativa e impulsiva, que é o oposto. Quando vai preencher aqueles outros critérios que eu falei. E o combinado, quando preenche os 2 grupos de critérios, e é a mais reconhecida. E há ainda a especificação de gravidade, ou seja, existe TDAH leve, existe moderado, existe grave. Então, isso é importante ficar atento. Todo TDAH é igual? Não, não é igual. Existem intensidades deles. Então, conforme a quantidade de sintomas que essa pessoa vai ter, a gente vai saber dizer o grau de prejuízo dela. Então, repara como o diagnóstico ele é estruturado, ele é cuidadoso, e isso é o oposto de marcar me identifico numa lista, num checklist ali. Então,
muito cuidado. Então agora eu vou te falar o que não é TDAH. Essa é a parte mais importante do vídeo. Por que a maioria das pessoas que chegam no meu consultório achando que tem TDAH não tem, na verdade. Tem outra coisa. E tratar como se fosse TDAH estaria errado. Poderia até piorar tudo. 4 condições que imitam o TDAH. Primeiro, sono ruim. Você dorme 5 horas por noite há 6 meses, daí você fica achando que você tem TDAH, que você não consegue focar, você não consegue armazenar informação. Gente, seu cérebro ele precisa de sono para consolidar a memória, para regular a tua atenção, para filtrar os estímulos. Sem o sono adequado, qualquer um vai parecer que tem TDAH. Segundo, ansiedade. A pessoa ansiosa, por si só, ela não consegue focar e muitas vezes o cérebro dela está processando ameaças. Não é desatenção, é uma hipervigilância, o e se, a preocupação. O cérebro dela está ocupado demais, tentando se proteger. E a atenção é um recurso finito. Se a tua ansiedade consome 70% dela, vai sobrar só 30% pro resto. Terceiro, burnout. Aquele esgotamento crônico que faz você perder a capacidade de se concentrar em qualquer coisa, nem querer se concentrar também. Isso não é TDAH. É sinal de que seu sistema neuroendócrino está em colapso. Quarto, o uso excessivo de tecnologia. Esse talvez o mais atual. Cada dia mais a gente tem estudos mostrando que cada notificação é um microestímulo de dopamina, seu cérebro parece que viciou nesse reforço imediato. E aí você fica scrollando, é o feed toda hora, informações muito dinâmicas, e daí o teu cérebro fica adaptado a essa velocidade do scroll. Você não tem TDAH. Beleza, você já sabe o que é TDAH, você sabe o que não é. Mas tratar errado é um dos maiores erros. Por isso, diagnosticar é um trabalho complexo que merece sim um baita de um investimento. Eu sou muito cauteloso com as minhas palavras, então para eu diagnosticar uma pessoa é importante algumas consultas. Vai depender muito de caso a caso. E é por isso que para que o tratamento funcione, ele precisa ser completo, sem meia sola. Então vamos lá, ao que funciona realmente? O tratamento farmacológico. Esse sim é o primeiro pilar, o medicamento. Eu sei que tem muita gente que é contra medicamento, que fica criticando. É uma tecnologia que está aí para nos ajudar. Eu sei que esse tema é super polêmico, mas eu estou aberto a falar o que a ciência comprova. Os dados são claros. Os psicoestimulantes como metilfenidato, que o nome comercial é Ritalina, a lisdexanfetamina, que o nome comercial é o Venvance, são os medicamentos de primeira linha. Esses medicamentos de primeira linha são os medicamentos com maior evidência científica. Eles atuam regulando a disponibilidade de dopamina e de noradrenalina no córtex pré-frontal. Isso faz como se a gente estivesse colocando um freio num carro que antes estava só acelerado. Estimulantes como metilfenidato, lisdexanfetamina, esses medicamentos de primeira linha, os psicoestimulantes, cerca de 90% dos pacientes responde a ele. E o efeito vem em 30, 60 minutos. Eles são, sim, medicamentos controlados que precisam de receita especial e de autocontrole. Quando o psicoestimulante não funciona ou não é indicado, a gente vai para os medicamentos não psicoestimulantes. Por exemplo, a tamoxetina, que ela tem um período mais prolongado de atuação, não tem risco de abuso, mas leva um certo tempo para começar o efeito. Existe também a guanfacina, a clonidina, que são opções a serem utilizadas também. Guanfacina e clonidina são opções especialmente úteis em crianças e adolescentes. E a centanafadina, recentemente, foi aprovada pelo FDA como uma molécula que vai atuar simultaneamente tanto em dopamina, noradrenalina e serotonina, mostrando como o TDAH muitas vezes traz comorbidades. A comorbidade é mais regra do que exceção. O que é essa tal da comorbidade? É muito comum a pessoa ter ansiedade em conjunto, a pessoa ter problemas com o humor em conjunto, partir para usar substâncias em conjunto. A medicação não é mágica, ela abre a porta. Você que vai entrar. Se a gente não tiver estratégias comportamentais, o medicamento sozinho ele pode até dar um empurrão, mas você muitas vezes não consegue sustentar. Por isso, vamos ao segundo e o terceiro pilar
pilar, o tratamento não farmacológico. É lógico que o tratamento ideal, ele é multimodal, ele inclui medicação, terapia, hábitos. Agora, vamos falar sobre esse segundo pilar, a terapia. A terapia, especificamente a terapia cognitiva comportamental adaptada para o TDAH, ou seja, de um profissional que se dedica ao estudo do TDAH. Aqui, a pessoa aprende a organizar o ambiente, a criar sistemas externos para memorizar, para gerenciar o tempo, para evitar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, para treinar melhor a sua concentração. E, gente, não é só conversar sobre os sentimentos, é treinar habilidades que o cérebro com TDAH muitas vezes não desenvolveu sozinho. Além disso, fortalecer a autoestima dessas pessoas que muitas vezes sofrem caladas. Parece que eu não mereço ter o mesmo rendimento do que aquelas pessoas. E isso faz a pessoa trabalhar dobrado. Portanto, a terapia é fundamental para reerguer a pessoa. Terceiro pilar, os hábitos. Exercício físico melhora a função executiva. Sono adequado, gente, não é negociável. Nutrição balanceada, um suporte neuroquímico. Isso eu não estou falando de bruxaria, eu estou falando dos cuidados básicos que a pessoa precisa ter. E existe sim algumas intervenções digitais que têm sido discutido bastante, como aplicativos, lembretes, estratégias para complementar tudo isso. Tudo isso funciona como uma prótese cognitiva. E outra coisa, é muito importante o treinamento de habilidade dos pais, da esposa, do esposo, de quem acompanha essa pessoa, porque aprender a lidar com essa pessoa pode ser um pouco diferente do usual. Os três pilares juntos, caprichados, é o que funciona. E qualquer pessoa que te prometer cura com um único método, corre, desconfia, não é tão simples assim. Agora, vamos falar sobre comorbidades e se o TDAH tem cura. Antes de fechar, uma informação que ninguém te conta. TDAH raramente vem sozinho. A comorbidade é regra, não é exceção. Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias. A pessoa com TDAH, ela tem a chance muito maior de desenvolver qualquer um desses. Por isso que o diagnóstico ele precisa ser completo e por isso que a pessoa precisa fazer um acompanhamento e não só um diagnóstico. Ah, mas só o diagnóstico da avaliação neuropsicológica já serve? Não, o diagnóstico precisa integrar componentes, mas quem vai dar o diagnóstico final é o médico psiquiatra. Por isso, o diagnóstico precisa ser completo e é essencial que seja feito um acompanhamento. Com tudo isso, a gente consegue individualizar o tratamento daquela pessoa. E a pergunta que todo mundo faz: o TDAH tem cura? Não, o TDAH não tem cura, mas tem controle, tem mudança. Com o tratamento certo, a pessoa com TDAH funciona plenamente. Ou seja, ele não é uma sentença, é uma condição que você aprende a gerir. Se você passou a vida inteira ouvindo que você é preguiçoso, que você não se aplica, que você tem potencial, mas não se dedica, se você se identificou com o que eu falei hoje, o profissional a ser procurado inicialmente é um médico psiquiatra. Não diagnostique através de TikTok, de ferramentas de internet e assim por diante. Não diagnostique por autopercepção. Um diagnóstico é uma coisa séria e que muda vidas. Agora, um diagnóstico errado complica ainda mais uma vida. TDAH não é falta de disciplina, não é fraqueza, não é desculpa. A diferença entre TDAH e distração não é vontade, é neuroquímica. Gente, para encerrar, recapitulando, o que o DSM-5 ensina sobre TDAH? É um transtorno do neurodesenvolvimento, com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que começam antes dos 12 anos. Aparecem em mais de um ambiente, causam prejuízo real, não são melhor explicados por outra condição. Então, quero deixar uma reflexão profissional. O autodiagnóstico tem um lado positivo. Ele leva as pessoas, muitas vezes, a procurarem ajuda. Olha, doutor, estou percebendo que isso que estão falando, será que não sou eu e tal? Legal, mas o TDAH, ele se sobrepõe à ansiedade, à depressão, a distúrbios do sono e até traços, às vezes, da personalidade. Então, só uma avaliação médica psiquiátrica, clínica, criteriosa,
Idealmente, gente, com história do desenvolvimento, quando possível, fontes colaterais, escutar de outras pessoas. Só assim, muitas vezes, que você consegue diferenciar. Se você se reconheceu em vários pontos desse vídeo, o próximo passo não é se rotular, é buscar uma avaliação adequada. Se esse conteúdo te ajudou a entender o TDAH de forma séria, embasada, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que mais te surpreendeu nesses critérios. No próximo vídeo eu vou falar sobre TDAH e a alta performance, mas isso se a galera comentar aqui e achar o vídeo interessante.